a mais esse momento de culto e aqui em Apostolal. Hoje nós estamos lembrando que amanhã é o quarto domingo após a Epifania, o tempo que a gente lembra a manifestação de Jesus como o Messias enviado da parte do Pai para cumprir todo o plano da salvação. E no nosso culto de hoje nós lembramos que este Messias veio e cumpriu todo o plano conforme o Pai tinha preparado, com todo o seu poder e sua autoridade. Poder e autoridade que ele recebeu do próprio Pai para realizar todas as coisas que ele realizou quando ele esteve aqui no mundo. E que agora ele também tem esse poder e autoridade à direita do nosso Pai no trono celeste. Nós vamos iniciar nosso culto de hoje com o hino 55 do Louvai, Grande Deus, o teu louvor. Podem sentar. Nesse momento nós vamos fazer a nossa confissão de pecados, lembrando que esse nosso Salvador, o Messias, que foi enviado ao mundo, que teve poder e autoridade para realizar todo o plano da salvação a nosso favor, também conquistou, nos religou ao Pai Celeste, né? E nos trouxe para perto do reino celeste do nosso Pai novamente. Nós que estávamos separados por causa dos nossos pecados, agora estamos junto do nosso Pai novamente, por causa de Jesus Cristo. E é por isso que podemos nos achegar diante de Deus e pedir o perdão dos nossos pecados. Amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos todos os nossos pecados, suplicando-lhe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. Hoje nós vamos confessar os nossos pecados, cantando o hino 121 do Louvai, se sofrimentos te causei, Senhor. Se sofrimentos te causei, Senhor, são meu exemplo fraco tropeçou. Sem teu caminho eu não quis andar, perdão, Senhor. Se tua infútil foi o meu falar, são meu irmão, não demonstrei amor. Só sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor.
Deus vos pergunto, é esta vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente dos vossos pecados, e creem em Jesus Cristo, e que tenham sincero e firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa, pelo auxílio de Deus e Espírito Santo, se é, afirmai dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça do nosso Deus, e da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor e Senhor de todos vocês, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura responsiva para o nosso culto de hoje é o Salmo 111. Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que praticam. O seu louvor permanece para sempre. Todo-Poderoso Deus e Eterno Pai, sabes que estamos em meio a grandes perigos e que pensamos que o nosso saber e o nosso poder são maiores do que realmente são. Protege-nos e guia-nos por caminhos que vão além das nossas forças e, através dos perigos e das tentações, sempre nos guarde na fé verdadeira e no caminho certo. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós cantamos o hino 86 do Louvai, a Deus cantai louvor.
Testamento está no livro de Deuteronômio, capítulo 18, os versículos 15 a 20. Promessa de Deus feita ao povo de Israel, que levantaria de dentro do povo de Israel um profeta muito maior em ações e palavras do que foi Moisés para eles. Deuteronômio 18, versículos 15 a 20. Texto que diz assim: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: Falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que o falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Até aqui a leitura. E a leitura da epístola está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8, os versículos 1 a 13. Capítulo 8 por inteiro. Neste capítulo, o apóstolo Paulo aconselha e orienta os coríntios a acolher aqueles irmãos que são débeis na fé. Aqueles irmãos que estão chegando agora dentro da comunidade cristã. E esse conselho serve para nós hoje também, né? Quando nós temos visitantes, pessoas que estão conhecendo a nossa igreja agora, que a gente saiba acolher eles, não com o intuito de ficar cobrando, mas com o intuito de acolher em amor e companheirismo. 1 Coríntios, capítulo 8, texto que diz assim: No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é um, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos, se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, a mesa, em tempo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca,
é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venham a escandalizá-lo. Até aqui a leitura. Como eu disse antes, aqui o Paulo está falando de comida sacrificada a falsos deuses, Mas isso tem a ver com o acolhimento dos nossos irmãos na fé em Cristo. Eles vêm de uma outra realidade e precisam ser educados na fé cristã aos poucos, sem amedrontar eles, sendo acolhidos com amor e respeito. Preparação ao Evangelho, nós vamos entrar no 99 do Louvai. Ó meu Jesus, se a ti eu não tivesse. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, os versículos 21 ao 28. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Até aqui a leitura. Preparação à mensagem, nós vamos cantar o hino 112 do Louvai, Ninguém Tem Maior Amor. Deus.
texto de Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 28. Nós pedimos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e o poder de Deus e Espírito Santo nos guarde no meditar dessas palavras. Amém. Podem sentar. Nós vivemos num mundo onde muitas pessoas gostam de construir uma fama, conquistar um espaço na mídia, fazer um nome. E não é errado isso. Até o ponto que os meios que se usam para conquistar isso não sejam errados também. Muitas vezes, o nome é construído sobre muitas enganações e ilusões, sobre discursos vazios e promessas infundadas. Muitas pessoas no passado podem ter pensado isso do nosso Senhor Jesus. No texto do Evangelho que lemos hoje, Marcos 1, 21 a 28, nós vemos que Jesus ensinou e realizou muitas curas. E a cura que nós lemos no texto de hoje chamou muita atenção. Muitas pessoas podiam pensar que isso era por causa de fama. Mas, na verdade, Jesus fez tudo isso porque ele realmente tinha poder e autoridade para realizar tudo isso. O texto fala que Jesus e os seus discípulos entraram na sinagoga logo no sábado. Era costume dos judeus se reunirem nas sinagogas aos sábados para lerem e refletirem sobre as Escrituras. Mas aqui o foco não é tanto o ensino de Jesus. Tanto é que o evangelista nem comenta o que Jesus estava ensinando. O Evangelho segundo Marcos destaca mais as ações de Jesus. Porém, o evangelista também dá um destaque bem grande às reações das pessoas, principalmente os adversários de Jesus. Muitos ensinos de Jesus eram provocantes e geralmente acompanhados de ações igualmente provocativas. Jesus veio mexer com a cabeça e o sentido das pessoas. Jesus chamava a atenção pelos seus ensinamentos, mas ele ensinava de uma forma diferente, com mais autoridade, com mais propriedade daquilo que estava falando. E daí está a grande diferença entre Jesus e os escribas. Os mestres da lei falavam sobre aquilo que receberam dos seus antepassados. Já Jesus falava daquilo que recebera diretamente do Pai, pois ele e o Pai são um só. Jesus anunciava uma mensagem pura e verdadeira e dizia isso com tal autoridade, pois toda a paz, toda a salvação e a vida nova que ele anunciava tinha o seu início, meio e fim nele mesmo, o verdadeiro Filho de Deus. Jesus ensinava com autoridade, com convicção, pois ele era o próprio conteúdo do seu ensinamento. Então apareceu um endemoniado na sinagoga, bradando contra Jesus, gritando bem alto contra ele. Pela lei judaica, este homem endemoniado era considerado impuro. E uma pessoa nessa condição de impureza não poderia frequentar as sinagogas e nem qualquer outro tipo de lugar de culto. Jesus já havia enfrentado a Satanás no deserto, após o seu batismo. E novamente, o diabo vem contra Jesus, tentando impedir a sua obra salvadora. Mas talvez esse demônio aqui do texto que nós lemos hoje estava meio desatualizado. Talvez ele não tinha ouvido ainda falar que Jesus tinha enfrentado o próprio Satanás e vencido. E foi lá tentar a sorte também. O homem endemoniado chegou até Jesus e o questionou, não querendo informações, mas mostrando e deixando bem claro que a presença de Jesus, o Santo de Deus, incomodava ele muito. O
demônio dentro do homem, perguntou a Jesus se ele estava ali querendo fazê-los se perder. Em seus ensinos e as suas ações, Jesus estava declarando guerra, não somente àquele demônio ali da história, mas contra todo o inferno e contra todo o mal. Após vencer a tentação no deserto, todos os demônios sabiam que só poderiam esperar o castigo de Jesus, pois sabiam quem ele era e que ele tem toda a autoridade sobre o céu e sobre o inferno. Eles não poderiam fazer nada para impedi-lo. E o demônio também chamou Jesus de Santo de Deus, um título bem importante e que tem o mesmo sentido que Filho de Deus. Esta expressão é importante, pois mostra que os demônios sabiam bem quem era Jesus. E não só reconheciam a pessoa de Jesus, mas principalmente a sua autoridade. Tanto é que este demônio aqui, no relato que lemos, ouviu só uma vez o que Jesus disse e obedeceu. As pessoas estavam ali admiradas pelo que Jesus estava ensinando, e estavam se perguntando quem era aquele homem. E aí chegou este endemoniado, e eles ficaram observando o que ele vai fazer agora. E aquela dúvida que ficava na cabeça deles, quem era aquele homem, foi respondida pelo próprio demônio dentro do homem. Quem é este homem? Este homem é o Santo de Deus. Chega a ser até irônico, que vários escribas, fariseus e outros bem estudados nas Escrituras não conseguiram ver quem era Jesus. Até os discípulos demoraram um pouquinho para declarar isso. E este homem endemoniado chega na sinagoga e declara abertamente quem ele é: o Santo de Deus, o Salvador descido ao mundo para salvar toda a humanidade. Mas Jesus o repreendeu com cala a boca. Essa expressão de Jesus também é um grande ponto. Primeiro, porque Jesus atendeu aquele homem que pela lei nem deveria estar ali. E segundo, porque Jesus não expulsou o homem, a pessoa, mas expulsou o demônio, expulsou o que realmente é mal, mostrando mais uma vez a sua autoridade e a sua sabedoria. O demônio declarou quem Jesus era, ele era o Messias, e este Messias mandou ele se calar. Mas por que o nosso Salvador fez isso? Não foi ele mesmo que mais tarde ordenou aos seus discípulos que a mensagem da salvação fosse espalhada por todo o mundo? Sim, exatamente é isso. Mas aquele não era o momento ainda de Jesus ser identificado como Filho de Deus. As suas obras e as suas palavras iriam testemunhar isso para os outros, mas ainda não de forma clara. Os judeus esperavam um outro tipo de Messias, e Jesus não era exatamente aquilo que eles queriam naquele momento. A verdade é que Jesus só seria reconhecido de forma pura e claramente como Filho de Deus quando ele morresse na cruz, quando ele cumprisse todo o plano da salvação e vencesse a morte eterna. Outro detalhe muito importante é que Jesus não queria ser conhecido como um fazedor de milagres. Ele queria ser aceito pelas pessoas pelo que de fato ele era, o seu mestre, o verdadeiro Filho de Deus, o Salvador do mundo. Jesus não era como muitos que nós vemos por aí hoje, que anunciam milagres e grandes feitos, dizem que fazem e acontecem, declaram dia, hora e lugar onde vão fazer o grande acontecimento. Tudo que eles querem é fama e dinheiro. Eles se dizem apóstolos de Jesus, mas na verdade são apenas discípulos do seu próprio ego. Muitas vezes nós já nos deixamos nos levar pelos seus discursos bonitos, com coisas boas, agradáveis de se ouvir.
Mas estes apóstolos não têm as palavras da vida verdadeira. Também já nos deixamos nos levar pelo nosso próprio ego, quando achamos que podemos resolver tudo sozinhos, sem depender das pessoas que Deus coloca na nossa vida e até sem depender de Deus. Não reconhecemos como Senhor da nossa vida quando achamos que poderíamos nos salvar sozinhos, ou que podemos buscar ajuda nestes outros meios que aparecem convidativos por aí todos os dias da nossa vida. Neste relato, vemos que Jesus vai e atende a necessidade daquele pobre homem, vítima dos maus tratos do diabo. Jesus silenciou o demônio e o expulsou de volta para o lugar de onde ele veio. E o texto destaca bem que o espírito se agitou de forma violenta, mas não matou o homem. Ficou furioso, gritou, mas não teve coragem de tirar a vida daquele homem, pois reconheceu a autoridade de Jesus, que apenas disse: cala-te e sai desse homem. Muitos ficariam com medo e talvez até com preconceito, mas Jesus não agia assim com os necessitados. Ele não via a doença ou o mal, mas via a pessoa que sofria e precisava e clamava por ele. Então ele ia ao encontro dessas pessoas e se entregava por inteiro, com poder, ação e palavras de perdão e consolo. E a cura realizada aqui, como em todas as outras curas de Jesus, é cura física e também espiritual. Jesus sarava e sara ainda hoje os nossos males físicos, mas também o principal, que é que nos sara o coração. Tira tudo que há de ruim dentro dele, nos limpa de toda a maldade, para podermos receber a fé nele e assim nos tornarmos seus filhos e reconhecermos a sua autoridade e poder e o seu reino presente aqui na nossa vida. E é claro que tal feito de Jesus causaria muito burburinho entre as pessoas ali. Novamente, a autoridade de Jesus é reconhecida pelo povo, que até questiona se o que ele falava não seria uma nova doutrina. E sim, para eles era uma nova doutrina, pois Jesus lhes falava com mais clareza e a respeito daquilo que lhe era próprio. Os ensinos de Jesus eram confirmados pelas suas ações miraculosas. Por causa dos sinais que ele demonstrava durante todo o seu ministério, Jesus não precisava de ninguém testemunhar ao seu favor. Todos poderiam ver e comprovar que ele era, de fato, o Messias enviado pelo Pai Celeste. Estava ali, só não via e não queria. Da mesma forma, ele está aqui hoje, demonstrando o seu amor e a sua salvação a todos que a querem e sentem sua necessidade. Só não vê quem não quer. Com tantos ensinamentos e atos extraordinários dados, mesmo que Jesus não quisesse, a sua fama ia percorrendo todas as regiões. Umas vezes era de forma boa, outras vezes nem tanto, pois as pessoas ou criticavam o Messias, ou iam atrás dele apenas para conseguirem a sua bênção e depois iam embora. Algo que acontece até hoje, né? Muitos se aproximam de Jesus, da sua igreja, quando estão em apuros, em sofrimentos. Quando recebem ajuda e têm as suas preces respondidas, voltam as costas novamente. É como um conhecido meu costuma falar: querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. O bom é que, tanto de forma boa quanto ruim, Jesus ia sendo conhecido e proclamado. É como o apóstolo Paulo disse na carta aos Filipenses: o importante é que Jesus seja proclamado. E o conhecimento sobre este Jesus veio até nós, para também o conhecermos,
para sabermos que Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. E o nosso Salvador é aquele que tem toda a autoridade e poder sobre todas as coisas, tanto no céu como na terra e debaixo da terra. Nada acontece sem o seu conhecimento e sem que Ele permita. Tudo está sob o seu domínio, pois Deus Pai lhe deu este domínio após Ele cumprir todo o plano da salvação a nosso favor. Este Jesus é o Senhor que sabe quando estamos caídos e derrotados e que precisamos da sua força e do seu conforto para nos reerguermos e encararmos os nossos desafios novamente. O nosso Salvador não é este Senhor que proclamam por aí, que disse que se o aceitarmos, tudo vai melhorar e não vai haver mais nada de ruim em nossa vida ou ao nosso redor. Pelo contrário, Ele mesmo nos alertou que iríamos sofrer e sermos perseguidos por causa da nossa fé. Mas também nos prometeu estar ao nosso lado sempre. E ainda nos confortou ao nos lembrar que venceu todos os nossos perseguidores. O nosso Salvador também não é este Senhor que proclamam por aí, o qual nós podemos repetir ou até mandar, ordenar, e Ele fará tudo o que quisermos no momento exato que determinarmos. Pelo contrário, Ele ouve sim as nossas preces e nos promete nos atender sempre. Mas Ele não é empregado nosso, Ele é Senhor nosso. Nos atenderá à sua maneira e ao seu tempo. Basta confiarmos e esperar. Este nosso Salvador é o Senhor que teve força e poder para derrotar todo mundo, o poder da nossa carne e a força do diabo, do pecado e da morte, para nos dar uma nova vida, repleta de bênçãos e cuidados vindos direto dele. Ele derrotou todos os nossos inimigos e se entregou por amor numa cruz, para nos garantir vida nova e eterna. E embora Ele tenha realizado muitos milagres e grandes ensinamentos, o seu maior feito foi trazer o reino de Deus até nós novamente. Nós estávamos separados do Pai, e Ele nos religou ao Pai e ao seu reino. Onde Cristo está presente, ali também está presente o reino de Deus. Por isso, se temos Cristo em nossa vida, temos o reino celeste também na nossa vida. Isto é algo que os escribas e os fariseus daquela época não podiam fazer. Isto é algo que os apóstolos de hoje em dia também não podem fazer, pois eles não têm o poder e a autoridade do nosso Senhor para realizá-lo. E este nosso Salvador, Senhor dos céus e da terra, que reina à direita do Pai, nos revoltará a este mundo, onde esteve para cumprir o plano da salvação. Voltará com muito mais poder e muito mais autoridade e glória. Ele não desistiu e não desistirá de nós, e voltará para nos buscar e nos levar para junto dele no seu reino celeste, onde viveremos com ele eternamente. Amém. Vamos de pé. O amor e a graça de Deus Espírito Santo, que é muito maior do que toda riqueza e todo conhecimento humano, nos guarde nesta fé, hoje e sempre. Amém. Hoje nós vamos confessar nossa fé de uma forma diferente. Vamos confessar nossa fé com as palavras do hino 148 do Louvai. Nós cremos todos num só Deus. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa terra e céus. Anjos cantam de louvor, tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. Cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu,
Vamos cantar o hino 70 do Louvai, cantai alegremente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus, Pai de amor, te agradecemos por todas as bênçãos e dádivas derramadas sobre nós nesta semana que se passou. Agradecemos-te por ter nos abençoado com saúde, com alimentos em nossa mesa, com força e sabedoria para realizarmos nossas tarefas diárias. Agradecemos-te por nossa família, nossos amigos, nossos companheiros do dia a dia, no trabalho, nos estudos e nos momentos de lazer. Agradecemos-te por nossos vizinhos e companheiros em geral, pessoas que tu colocaste em nossa vida para nos ajudar sempre que possível. Agradecemos-te por ter nos guardado de todos os perigos e mal em todos os lugares que passamos e por nos trazer em segurança até a tua casa, onde podemos estar reunidos mais uma vez com os nossos irmãos e render culto e adoração, fortalecer a nossa fé, estudar a tua santa palavra e recebermos os sacramentos que tu nos deves. Agradecemos-te ao Senhor por ter nos enviado Jesus Cristo, o teu Filho, nosso Salvador, que desceu do céu a este mundo pecador, na forma humana, para cumprir todos os planos da salvação. Agradecemos que cumpriste a tua promessa de enviar o Messias, que veio com autoridade e poder, maior que Moisés e de qualquer outro profeta que já existiu. Agradecemos-te que este Messias, nosso Jesus, veio com este poder e autoridade e venceu por nós o poder e a força do diabo, do mundo corrompido, da nossa carne, a escravidão do pecado e a escuridão da morte. E nos religou a ti, nos tornou teus filhos e nos alcançou novamente o reino celeste e todas as suas bênçãos. Pedimos-te, ó Pai amoroso, que nos fortaleça a fé em ti, através da tua palavra e dos sacramentos da tua Santa Igreja. Guie nossas mentes e corações na fé em Jesus Cristo, e possamos sempre procurar refúgio e força para enfrentarmos os nossos problemas em Jesus.
e sejamos desviados das falsas promessas de milagres e compensações que vemos por aí. Que possamos ser guardados na fé verdadeira para a nossa salvação, e nos proteja de cairmos nas ciladas do diabo e de todos os falsos apóstolos do mundo de hoje. Fortaleça a tua Santa Igreja, para que possa sempre pregar o Evangelho Salvador de forma pura, correta e clara. Que ela possa ter coragem para denunciar as falsas mensagens espalhadas por aí, e que unidos possamos sempre crescer em fé em Ti e em Jesus, o nosso Senhor. Pedimos em favor dos nossos irmãos necessitados que passam por problemas de saúde. Incluímos aqui de forma especial a Dona Délia, Dona Enedina, também Dona Telina e a Neuza Vitor. Pedimos, Senhor, Tu que és o médico dos médicos, que seja com cada uma delas e restabeleça a sua saúde conforme a Tua santa vontade, e que elas possam logo voltar à sua vida normal. Também pedimos pelos que passam por problemas na família, no emprego, na vida social, que passam por momentos de luto, desespero, dúvida, medo, abandono e depressão. Incluímos aqui, de forma especial, a família Maricuski. Pedimos que os consolem neste momento que estão sofrendo com sua perda, os conforte com seu verdadeiro amor e com sua companhia constante, companhia que é real e presente todos os dias. E seja com todos que sofrem, seja o seu maior consolo em todos os lugares e em todos os momentos. Lhes dê o teu amor, que é verdadeiro e completo, e preencha a vida deles com a esperança da vida eterna contigo no céu. Oriente todos os nossos governantes, os órgãos responsáveis por nossa saúde, educação, segurança e alimentação. Que todos possam cumprir bem o seu papel e não pensem em tirar vantagens por causa dos seus cargos, que possam trabalhar corretamente, sempre visando o bem do povo. Tudo isso, ó Senhor Deus, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, o Senhor que tem toda a autoridade e poder para nos salvar e guardar. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do nosso Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nós encerramos o nosso culto de hoje com o hino 193 do Louvai e no culto partiremos. Durante o hino, nós fazemos as nossas ofertas.